Capítulo 432 Efeitos medicinais assustadores. Por vários dias seguidos, Nili, Lupial, Gubei e Li Xingyun baterão seus gongos e bateria enquanto colocavam as coisas em ordem. Long Tiamin e sua tripulação continuaram a pressioná-los, perseguindo a Liga Demoníaca, a Liga do Caminho Celestial e a Liga Notas Profundas. Quanto a Nili e a eles, como eles poderiam ficar quietos sem retaliar? Numa sala, num certo pátio. Long Yuin, Gubei, Li Xingyun e o resto foram todos reunidos. Nili, o que você vai fazer? Lupial não podia evitar ficar confuso. Nestes últimos dias, Nili estava coletando enormes quantidades de ervas, bem como um enorme caldeirão. Ele parecia estar se preparando para refinar algo. Nili mostrou um sorriso misterioso e disse: "Estou pronto para refinar um elixir. Mais tarde, vou lhe mostrar seus efeitos." Elixir? Que tipo de elixir? A curiosidade estava escrita em todos os rostos de todos. Long Yuin também piscou em curiosidade. Depois de conhecer a verdadeira identidade de Nili pouco tempo atrás, ela estava em profunda confusão. Ela passou um longo tempo refletindo sobre os fatos, antes que ela finalmente chegou a uma conclusão: colocar-se à disposição. Não importava se Nili fosse alguém de 100 anos no futuro ou qual foi o passado de Nili. Ela amava Nili por quem ele é agora, e isso era suficiente para ela. Nili trouxe uma fruta divina imutável e um punhal divino de aço gelado, usou o punhal para raspar um minúsculo pedaço da fruta e colocou o fragmento em uma garrafa. Esta garrafa contém raízes sem água. Você deve primeiro misturar o conteúdo da garrafa, em seguida, dividi-lo entre uma centena de garrafas. Misturá-los novamente, e dividir cada garrafa em mais 100. Nili explicou como ele arrumou as outras ervas. Li Xingyun e o resto compreenderam as intenções de Nili. Nili queria que diluíssem a essência daquela minúscula fruta em 10.000 garrafas. Lupial não pôde deixar de ficar confuso. Que tipo de fruto espiritual é esse? Mesmo um elixir mágico ou um remédio formidável perderia seus efeitos depois de ser diluído 10.000 vezes. Sim. Isso é diluí-lo 10.000 vezes. Gubei também não pôde deixar de falar. No entanto, Nili apenas sorriu. Você nunca viu um fruta divino imutável antes, então você não sabe como usá-lo. É por isso que você diz essas coisas. Fruta divina imutável. Eu nunca ouvi falar nisso antes. Li Xingyun continuou. Que tipo de elixir mágico ou medicina formidável é esse? Ainda será eficaz depois de ser diluído 10.000 vezes. As palavras elixir mágico e medicina formidável não são suficientes para descrever a fruta divina imutável. Há uma razão que eu usei um punhal divino do aço gelado para raspar fora um pedaço minúsculo dela. Se um especialista no reino marcial ancestral consumisse essa fruta, seu corpo se romperia imediatamente e morreriam dos poderosos efeitos medicinais desta fruta. Nili riu. As expressões de todos mudaram. É tão poderoso. Você não está exagerando, certo? Mesmo um reino marcial ancestral, apenas que tipo de existência poderosa era essa? Ter seu corpo destruído apenas de comer um pouco, era simplesmente inacreditável. Eu menti para você antes? Nili perguntou com um sorriso. Esta fruta divina imutável era da coleção do imperador Tianyuan. Seus efeitos medicinais seriam inimagináveis,
até mesmo para um especialista no reino marcial ancestral. Mesmo se diluí-lo 10.000 vezes, seu efeito medicinal ainda será muito forte para nossos corpos. Uma gota disso ainda romperia nossos corpos. Então o que você vai fazer? Li Xingyun não podia deixar de perguntar, com inevitável choque em seu coração. Estou preparando mais de 10 métodos diferentes para enfraquecer ainda mais sua potência depois de diluí-la 10.000 vezes. Depois disso, eu vou refiná-lo em um elixir. Ni explicou. Os efeitos medicinais do elixir totalmente refinado serão definitivamente surpreendentes. Eu me pergunto se esse elixir pode nos ajudar a alcançar o auge do reino eixo celestial. Esqueça o reino eixo celestial, você poderia até alcançar o reino do dragão sem problemas. Ni respondeu com confiança. O reino do dragão. Todo mundo arregalou os olhos. Quebrando através de reino do dragão. Como alguém poderia dizer isso tão facilmente? Long Yuan pensou um pouco, então disse, nesse caso, ele deveria ser capaz de me ajudar a atravessar o pináculo do reino do dragão. Nossa família Selo do Dragão vai selecionar seu sucessor em breve. Se eu puder alcançar o pináculo do reino do dragão, eu terei confiança absoluta em minha posição. Quando isso acontecer, mesmo o patriarca, em pessoa, não será capaz de me manter afastada. Long Yuan tinha saído do Instituto Alma do Céu por um tempo. Após seu retorno, ela chocou Li Xingyun e o resto com seu cultivo. Ele foi muito acima de qualquer coisa que pudessem comparar. Eles não tinham ideia de como Long Yuan poderia ter feito isso. Ni pensou por um momento, então respondeu, pode não ser suficiente, mas 2 definitivamente. Este elixir também vai causar grandes mudanças em seu físico. No entanto, cada elixir requer pelo menos 3 dias para ser totalmente absorvido. Li Xingyun, Gubei e Lu Piao olharam para Ni. Seus poderes medicinais eram tão fortes. Comparado com a possibilidade de alcançar o reino do dragão, o que era de 3 dias de qualquer maneira. A maioria das pessoas precisava de vários anos, ou talvez até décadas para ir do reino eixo celestial para o reino do dragão. Este elixir era um pouco desafiador para o céu, certo? No que diz respeito a Ni, isso era absolutamente normal. Para existências como o Imperador Tianyuan, qualquer reino do dragão seria nada mais do que uma formiga. O que há de errado em rompê-lo em apenas 3 dias? Normalmente, a fruta divina imutável eram coisas que só os especialistas do reino divino podiam colocar em suas mãos. O valor total da seita pena divina não poderia comparar-se ao preço de uma única fruta divina imutável. Mesmo um ordinário no reino marcial ancestral não saberia como usar corretamente uma fruta divina imutável. No entanto, Ni sabia tudo. Nos próximos dias, Ni começará a refinar elixires como louco. Com o procedimento detalhado da fabricação, o processo próprio não será nada difícil. Cerca de 10 dias depois, Ni refinou mais de 500 elixires. Ni não pôde deixar de mostrar um sorriso gratificado ao ver aqueles elixires claros, brilhantes como jade. Armado com esses elixires, ele era como um tigre que tinha crescido asas. Mas todo o crédito tinha que ir para Senhor Tianyuan. Se não fosse pelo presente, fruta divina imutável, não haveria nada que Ni pudesse fazer, mesmo sabendo o método de refinaria. Mesmo a dona de casa mais inteligente não pode cozinhar sem arroz.
Nili convocou seu exército de várias centenas de membros do clã divino Origem do Céu de sua pintura, e então os enviou para entregar os elixires a Ezion, Ninger, Duzi e o resto. Esses elixires definitivamente deixariam seus cultivos voarem a passos largos. Lupial pegou um dos elixires e examinou-o. É este o elixir divino do qual você estava falando. Todos sabiam que Nili estava ocupado refinando o elixir poderoso, e não podiam conter sua excitação. De vez em quando, alguém ia passar e dar uma olhada em como as coisas estavam indo. Quando souberam que finalmente os elixires divinos haviam sido concluídos, todos estavam impacientes para experimentá-lo. Vá em frente. Nili disse com um sorriso. Lupial olhou para o elixir e sentiu profundamente que Nili não estava mentindo. Quando ainda estavam na Cidade da Glória, Nili lhes proporcionou técnicas de cultivo extremamente poderosas. Claro que ele acreditava firmemente em Nili, sem uma única dúvida. Lupial abriu a boca e engoliu aquele elixir. Uma sensação de queimação surgiu através de seu dantian, englobando-o até que não sobrou nada. Ele imediatamente se sentou e cruzou as pernas. Quão grande eram efeitos medicinais!